E aí, rapaziada, então, falando de um tema aí que é um tema bastante discutido, tá? Em pneumologia e é uma doença muito conhecida, né? Que é a tuberculose, tá? Eu vou falar um pouco da tuberculose. É um tema muito comum, né? Possivelmente não vai ser só uma vez que eu vou fazer sobre a tuberculose, né? Já que ela tem muitas ramificações, etc. E eu vou dar um enfoque mais na tuberculose pulmonar, tá? Dessa vez. Bom, então, falando da tuberculose, então, a tuberculose, ela é uma das doenças mais antigas do mundo, tá? Já foi feito biologia molecular em várias múmias, né? Pessoas de antes de Cristo e viram que tinham a Mycobacterium tuberculose, que é a bactéria, que é a principal, que é a etiologia, né, da tuberculose, tá? Essa Mycobacterium tuberculose, ela é da mesma família do Mycobacterium leprae, né, que causa a doença da lepra, né, que é a hanseníase, né, eu já fiz um vídeo sobre hanseníase aqui, e é da mesma família, tá? É, por mais que a Mycobacterium tuberculose seja muito antiga, ela só foi descoberta em 1882, tá? Por Robert Koch, tá? E por isso que o pessoal fala muito que o Mycobacterium tuberculose é chamado de bacilo de Koch, tá? Bacilo de Koch, bacilo de Koch, enfim. Porque o Robert Koch, né, ele descobriu essa micobactéria e aí e como é um bacilo, né, é um bacilo gram negativo, então, mais ou menos, né, não dá para classificar ela direito, mas como ela é um bacilo, então a gente vai chamar ela de bacilo de Koch, tá, também, ou Mycobacterium tuberculose, tá? E aqui a gente tem dois tipos de tuberculose, né, a tuberculose pulmonar e a tuberculose extrapulmonar. Eu vou dar um enfoque maior aqui na tuberculose pulmonar, tá? Mas é bom saber que a gente tem esses dois tipos aí, tá? Já que eu tô falando de pneumologia, o mais justo é falar sobre tuberculose pulmonar, né? Bom, então falando do agente etiológico, é o Mycobacterium tuberculose, tá? Que também é conhecido, que nem eu falei, como bacilo de Koch, né? Ela é uma bactéria anaeróbica com cápsula lipídica, tá? Que sinceramente não tem não tem muito de utilidade, né, essa informação. Porém, ela se atinge ao colorante de Barr, né? Esse Barr, ele consegue diagnosticar tanto o Mycobacterium tuberculosis como o Mycobacterium leprae. Eu não lembro se eu falei sobre o Barr na Hanseníase, mas a gente consegue fazer essa coloração de Barr. E aí a gente não vai conseguir definir se é um Mycobacterium tuberculosis ou um Mycobacterium leprae, tá? Mas a gente consegue ver que é da família Mycobacterium, tá? Aí só numa cultura mesmo que a gente veria, né, o agente etiológico. O crescimento dela ela é bem lento, tá? Então, aproximadamente 48 horas para ela ter esse crescimento, ter sua divisão, enfim. E para ter um diagnóstico preciso, como eu falei, a gente precisa de uma cultura, né? Porque a coloração de Barr não consegue diagnosticar. E eu vou falar os métodos de diagnóstico posteriormente, que a cultura, ela é o gold standard, né? É a melhor escolha para o diagnóstico aí da Mycobacterium tuberculose ou bacilo de Koch. Bom, a epidemiologia da tuberculose, a gente ouve bastante, né, sobre tuberculose no mundo inteiro, e ela é uma doença muito incisiva, né? Ela tem uma incidência muito alta, ela tem 6 milhões de contaminantes no mundo, porém, em países subdesenvolvidos, né? 90% dos casos de tuberculose é em 30 países, tá? Como a parte da África, Sudoeste Asiático e da América do Sul. A gente não conseguiu desenvolver ainda um jeito de controlar essa doença aqui nas partes dos países subdesenvolvidos. No Canadá, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, a gente não tem muito caso de tuberculose, tá? Porque lá eles conseguem controlar bem, né? Fazer essa parte da prevenção, que eu vou falar também, e aí eles não têm muito essa incidência, né? A tuberculose, ela atinge mais homens do que mulheres, e uma informação importante é que a tuberculose ela está muito relacionada com os soros positivos, né? Com as pessoas que têm o contato com o vírus HIV, tá? É, as pessoas que têm tuberculose, a gente pede para elas fazerem um teste de HIV, né? Para ver se essa pessoa vai ter uma parte da imunodeficiência, né? Uma imunodepressão. Porém, a gente também fala para os soros positivos, para as pessoas que têm HIV, fazer o teste de tuberculose, a cultura, para ver se eles têm também tuberculose, né? E aí
a gente veria essa relação, já que muitas pessoas que têm HIV, elas morrem, infelizmente, por causa do Mycobacterium tuberculosis, né? Então, é muito importante ter essa relação do HIV com a tuberculose. É muito relacionada, é muito associada e, infelizmente, há muitas pessoas que morrem, né? Os soropositivos, principalmente os imunodepressivos, imunodeprimidos, com essa doença. E a tuberculose é a maior causa de morte infecciosa do mundo, ou seja, chagas, etc., essas doenças infecciosas tem menos morte, tem menos incidência de morte, tem menos mortalidade do que a tuberculose, já que a tuberculose mata demais, tá? Tá, então, uma coisa importante também que é importante definir é as tuberculose resistentes, tá? Existe muita... Além da tuberculose pulmonar e extrapulmonar, a gente pode separar a tuberculose por seu nível de resistência, tá? É, E aí, cada paciente vai ter um tipo de tuberculose. As tuberculoses pode ser não resistente, né? Pode ser a tuberculose que não tem resistência a nenhum medicamento. Ela pode ser uma tuberculose monoresistente. O que a gente pensa com isso? O tratamento básico da tuberculose é o uso de rifampicina, isoniazida, ethambutol e pirazidamida, né? Pirazidamina. Pirazidamina. E, e aí, as pessoas que têm tuberculose monoresistente vai ter resistência a um desses remédios, rifampicina, isoniazida, ethambutol e pirazidamina, tá? É... E aí, a gente tem esse é o monoresistente, né? Vai ser resistente a somente um desses remédios, né? A tuberculose poliresistente vai ser resistente a mais de dois, né? Dois ou mais remédios desse. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem resistência a pirazidamina e isoniazida, por exemplo. Então, ela vai ter uma tuberculose poliresistente. E a tuberculose multiresistente, ela vai ser uma tuberculose que vai estar relacionada à resistência à rifampicina e à isoniazida, tá? Que são os remédios mais usados e são mais efetivos. Então, se o paciente tem resistência a esses remédios, é pior, né, do que uma tuberculose poliresistente, que não vai estar associada com esses dois remédios aí, tá? Bom, a transmissão da tuberculose, ela pode ser por transplante de órgão sólido ou por vias aéreas, né? Que é a fala, a tosse, o espirro, né? E tudo isso. Então, a transmissão da tuberculose é bem rápido, né? E é bem comum. Quais são os sintomas clínicos da tuberculose? A gente fala muito de hemoptise, né? Que vai ser a tosse com sangue. Sudorese pela noite, aí a gente tem cansaço, perda de peso, mal-estar, febre, que são sinais. É, é uma sintomatologia mais ampla, né? Não é nada específico. E tosse crônica, de 3 meses. Então, a gente tem três sinais, assim, específicos, né? Que vai ser a sudorese pela noite, hemoptise e tosse crônica, tá? São esses três sintomas aí específicos da tuberculose, que vai ajudar a gente no diagnóstico. Bom, qual vai ser o percurso natural da tuberculose? Então, a tuberculose ela pode ser uma tuberculose primária, uma tuberculose latente ou uma tuberculose secundária, tá? A tuberculose primária vai ser quando o paciente ele desenvolve, né, a parte dos sintomas até 2 anos depois do contato com o Mycobacterium tuberculosis, tá? Na tuberculose latente, esse é o que mais tem paciente, porque às vezes o paciente tem tuberculose, não tem sinais, não tem sintomatologia, tá? Mas o bacilo de Koch está ali, né? O Mycobacterium tuberculosis está ali e ele só está latente, né? Ele só está ali e aí pode ser que um dia, por exemplo, o paciente ele tenha uma infecção por tuberculose pelo bacilo de Koch de outra cepa e aí tem mais de alguma tuberculose e aí prejudica o paciente. E a gente tem a tuberculose secundária, tá? A tuberculose secundária vai ser uma reativação da tuberculose. Então, o paciente tinha tuberculose e aí teve uma reativação depois de alguns anos ou décadas, né? E aí, que nem eu falei, e também pode ter contato é, o- com a mesma bactéria, né? Que é a Mycobacterium tuberculose, mas só que de outra cepa. E aí pode desenvolver essa tuberculose secundária aí. Bom, qual vai ser a fisiopatologia da tuberculose? Bem rápido, bem resumida. É que o bacilo de Koch ela vai entrar no organismo, que nem eu falei, seja pela a questão do órgão sólido, transporte de órgão sólido, ou pelas vias aéreas, como a tosse, espirro, a fala, etc. E o que vai acontecer? Esse bacilo de Koch, o organismo detecta, né, como um corpo estranho, né?
E aí ele vai sofrer a fagocitose pelo o macrófago. O macrófago faz essa fagocitose, né? É normal. E normalmente o que acontece? O macrófago, depois que ele faz essa fagocitose, ele produz o fagossoma e depois o fagolisosoma para descartar essa bactéria, né? Para meio que destruir ela. No entanto, o bacilo de Koch, ele é muito esperto e ele consegue ficar protegido a essa ação do lisossoma. E aí, o Mycobacterium tuberculosis fica lá, ninguém consegue tirar ele fica dentro do macrófago ali, na sua forma latente, né? Então, existe o Mycobacterium tuberculosis, ele está dentro do macrófago ali, do nosso macrófago, né? E aí, depois de algum tempo, 3 semanas mais ou menos, o TH1 vai estimular a destruição do macrófago que está infectado, né? Porque o macrófago, a gente tem a micotuberculose dentro do macrófago, e aí o TH1 vai estimular essa destruição, né? Aí pelo meio do IFN gama. E aí depois que destruiu o macrófago, já TH1 ele vai gerar a formação de granulomas e necrose gaseosa, que é a necrose de queijo. Eu vou falar um pouco, que vai ser um dos sinais diagnósticos também. Quando a gente for fazer, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, a gente vai conseguir ver, né, essa parte da necrose aí gaseosa. Caseosa. É, as formas clínicas da tuberculose. Então, a gente tem a tuberculose pulmonar, que nem eu falei, e a tuberculose extrapulmonar. Essa tuberculose extrapulmonar, ela invade muitos, mas muitos órgãos, né? Muitos tecidos. Por exemplo, a pleura, a gente já tem que fazer uma toracocentese, né? Pode ser uma tuberculose extrapulmonar linfonoidal, né? Que vai fazer a parte dos linfonodos. Intestinal, hepatoesplênica, né? Que é o fígado e a parte do baço. Renal, óssea, do sistema nervoso central, essa com uma alta mortalidade, normalmente afetar a base do crânio, cutânea, ocular, pericárdica. Tá? A gente vai ter esses tipos de tuberculose aí. Bom, o diagnóstico de tuberculose ativa, tá? Vai ser com microbiologia, e a gente pode fazer cultura ou Nissen, né? Biologia molecular, histológico, né? E radiografia. Claro que a gente vai fazer um diagnóstico associado com a clínica do paciente, né? Se o paciente vai tendo hemoptise, sudorese noturna ou tosse crônica. Bom, qual que vai ser a diferença de Nissen e cultura, então? Os dois são microbiologia, né? Porém, a cultura ela é mais certeira, né? Porque ela vai identificar o bacilo e vai conseguir vai ter certeza, né? Tipo, ter certeza que vai ser uma Mycobacterium tuberculose, se for o caso. Porém, a cultura ela demora de 15 a 45 dias para sair, né? Para a gente ter esse resultado. E, e aí, a Zionissen também pode ser usado, porém, a gente usa mais a cultura. E a cultura a gente usa o meio Lowenstein-Janssen, tá? Esse é o meio que a gente usa para fazer a cultura do Mycobacterium tuberculose. E aí, na radiografia e tomografia, na radiografia, a gente vai encontrar lesões escamadas no ápice, tá? E condensações. Na tomografia, é basicamente a mesma coisa, as lesões escamadas, as paredes espessas e o nódulo dos satélites. Além disso, a gente vai encontrar a necrose gaseosa, que eu tinha falado, que é pelo TH1, né? O TH1, além de eliminar os macrófagos, ele produz, infelizmente, essa necrose gaseosa aí. E aí, essa necrose gaseosa pode ser indicativo que a pessoa teve tuberculose ou tem tuberculose, tá? E aí a gente vai ver, né? Isso aí também dos diagnósticos por imagem aí. Bom, eu preciso falar também de um jeito de diagnóstico que a gente conhece, que existe, né? Que é o Gene Expert. O Gene Expert, ele é um teste rápido de tuberculose, que vai demorar no máximo 2 horas. E o que ele faz? Ele analisa a Mycobacterium tuberculose, vai fazer a análise contra o antígeno da rifampicina. A rifampicina é um dos remédios básicos que a gente usa, né? E aí, pelo genótipo, né, a gente vai ver o gene, né, da bactéria, a gente vai ter esse diagnóstico. Aí, diagnósticos em caso de tuberculose latente, a sintomatologia não vai estar presente, como eu falei, né, então ela vai estar latente, a micotuberculose, Mycobacterium tuberculose vai estar dentro do macrófago. A gente pode fazer radiologia, a gente vai ver se o paciente teve análise, já esse paciente teve um contato prévio, né, com alguém com tuberculose, ou PPD ou Mantox. É a conduta da tuberculose, como a gente vai fazer, né? Se a gente tem alguma suspeita que o paciente tem tuberculose, por exemplo, pulmonar ou laríngea, a gente vai ver o histórico e ver a sintomatologia. E aí a gente vai suspeitar se ele tem.
Se a gente suspeitar, a gente faz o teste de Gene Expert, tá? Então é chamado de TRMTB, tá? Se a gente fazer o teste de Gene Expert e der negativo, a gente vai analisar os sintomas de novo, tá? E a gente vai fazer de novo o teste de Gene Expert e a cultura. Se os sintomas não continuarem e a cultura dá negativa, e o Gene Expert dar negativo de novo, a gente pode excluir o diagnóstico de tuberculose. Se o Gene, se o Gene Expert TRM-TB der positivo, o paciente tem tuberculose, tá? Já é um diagnóstico. Aí a gente vai fazer o teste para ver se o paciente vai ter resistência à rifampicina. Rifampicina é um dos tratamentos básicos da tuberculose. A gente vai fazer esse teste no paciente para ver se ele vai ter essa sensibilidade, né? E aí, se ele for resistente, a gente vai fazer uma cultura, a gente vai fazer o TRMTB de novo e testar de novo a sensibilidade à rifampicina. Se ele não for resistente, a gente vai fazer o teste de resistência para os outros remédios, né, de base, que é o etambutol, pirazidamina e isoniazida. E aí a gente vai iniciar o tratamento, né, esse tratamento básico, ver qual ele tem resistência e qual ele não tem, de 6 meses, tá? Um tratamento de 6 meses com esses remédios. E também a gente vai fazer a cultura, né, para ver como está a situação da bactéria. Se o paciente é um paciente de rua ou ele é privado de liberdade, lá no começo, quando a gente estiver suspeitando dele, nesse caso aqui, quando a gente estiver suspeitando de um paciente com tuberculose pulmonar ou laríngea, a gente faz o teste de Gene Expert, TRM-TB, junto com a cultura, para a gente ganhar tempo, né? Aí o tratamento, a gente vai fazer o esquema básico, né? Eu não vou falar, não vou entrar em detalhes sobre quando a pessoa tem resistência ou quando não tem, tá? Mas a gente usa rifampicina, isoniazida, ethambutol e pirazidamida, tá? É... E aí, a questão das doses é muito relacionada com o peso e com a idade do paciente, tá? Em crianças a gente não usa o ethambutol, a gente só usa rifampicina, isoniazida e pirazidamida. E um dos efeitos colaterais mais frequentes é a urina vermelha e, e a perda das dos anticoncepcionais em caso das mulheres, tá? Que é por causa da rifampicina, tá? Além disso, neuropatias periféricas, dor, náuseas e vômitos, isso a gente está ciente, né, que os remédios podem causar isso. Menos a neuropatia periférica, que não é tão comum, né? Mas que pode causar também ao paciente essa sintomatologia, né? Essa sintomatologia por causa dos remédios. Essas como pode dizer, esses efeitos secundários. Tá, e aí, como a gente vai fazer o acompanhamento do padrão, a gente vai dar esse remédio para o paciente e o que a gente vai fazer para a gente acompanhar como está a evolução dele? Bom, a gente vai fazer primeiro o teste de HIV, que nem eu falei, que está muito relacionado com a tuberculose, então, ver se o paciente ele é soro positivo. A gente vai avaliar a adesão do Mycobacterium tuberculose ou do bacilo de Koch nos 6 meses, todo mês a gente vai fazer um teste ali para ver. Baciloscopia de controle, os 6 meses também. Radiografia do tórax a gente vai fazer no segundo e no sexto mês, tá? E a gente vai fazer o teste de sangue também, né? De glicemia, valores hepáticos, né? A questão do, do AST alt ou do TGO-TGP, né? Que são as enzimas canaliculares, né? A gente vai fazer também da questão do, do gama GT, do gama GT, fosfatase alcalina e sincronucleotidase também. E teste renal, que vê a creatinina, né? Vê a questão do potássio, sódio, cálcio, enfim. Esses testes de sangue para ver como está o paciente, né? E a gente só vai fazer isso igual no HIV, só no primeiro mês, tá? Se o paciente tiver algum problema, se ele for hiperglicêmico, alguma coisa assim, né? Se ele tiver diabetes, a gente vai analisando ele por mais meses. Mas se ele der tudo negativo, não tem por que a gente ficar com esse teste de sangue, né? Teste de... é, fazer esse teste, né, sanguíneo todos os meses, né? Não tem porquê. E a prevenção da tuberculose vai ser principalmente com a vacinação BCG, né, que é o bacilo de Guerin. A vacinação do bacilo de Guerin é uma das primeiras, se eu não me engano, é a primeira vacina que a gente toma e ela não é 100% efetiva, né, mas ela ajuda bastante, né, na questão da prevenção. E a gente viu, né, que a reaplicação da vacina da BCG, do bacilo de Guerin, ele não ajuda muito, né? Então não tem por que a gente ficar reaplicando essa vacina. E aí, outro jeito de prevenção é a detecção do caso e tratamento, né? Tratar as pessoas que têm essa doença.
A gente pode fazer também, acompanhar a toma dos remédios, né, do paciente por via vídeo, né, hoje em dia, marcar com o paciente de ele tomar os remédios e a gente vê ele tomando. E tratar infecções latentes, né, que nem eu falei, aquelas infecções que a gente não tem sintomatologia, mas a gente pode tratar algumas infecções latentes em algumas pessoas, né, em caso, por exemplo, de pessoas que têm HIV ou idosos, enfim. Casos mais específicos, não em toda a população, senão a gente não ia conseguir, né? Enfim, essa é a tuberculose. É um vídeo bem, nossa, bem por cima mesmo, bem por cima. Pretendo fazer mais vídeos, né? De tuberculose, mas não agora. Daqui a alguns tempos aí, daqui a alguns meses.